distrito e Brasil afora, tá bom? Então, fique à vontade, assuma a palavra, fique à vontade para compartilhar a tela. Somos todos olhos e ouvidos. Muito boa noite a todos. Cumprimento o presidente Francisco Torquati, que temos mantido aí conversas as mais diversas. E eu gostaria de cumprimentar todos que compõem o Rotary Club Campos Belos Nova Geração, incluindo Franciele, Fabiane, Ruth, Maria, Rosolinda, Wesley, Lucimar, Ana Luísa, Débora, Geisa e Fátima. E entre os meninos, Heleno, Claudenício, Hamilton, Robson, João, Ronivaldo, Altieres e aí, por último, o nosso Torquati. Será que faltou alguém, ô Torquati? Não, Chico, acredito que você falou todo mundo, está muito bem informado. Muito bem. Quem é que me informou isso? Exatamente o Rotary International. Foi lá que eu busquei as informações que permitem eu justamente destacar a presença de cada uma e cada um de vocês. E hoje eu fui chamado para conversar sobre eu e o Rotary, como fazer dar certo. Torquati, uma pergunta para você. Como é que está a sua disponibilidade hoje à noite? Vai até às 3 da manhã a reunião ou não? Não, da minha parte está tranquilo. Não tem problema nenhum? Pode ficar sossegado. O único problema é que talvez fiquemos só nós dois, né? Mas vamos lá, então, conversar um pouquinho a respeito de como fazer dar certo. Primeiro, eu quero dizer que o Rotary nasceu em 1905, no dia 23 de fevereiro, com Paul Harris, um advogado, Gustavo Slayer, um engenheiro de Minas, Sylvester Schiller, que é um distribuidor de carvão, e mais Aram Schorer, que não tem especificado a sua profissão ou a sua atividade. 1905. 1950, 45 anos depois, nasce o Chico, este que vos fala aqui neste momento. E eu estou fazendo, inicialmente, uma comparação entre eu e o Rotary, porque já tudo tem que dar certo em função disso. Somos uma organização e uma pessoa física. E aí vem uma coisa interessante. Quais são os princípios de ambos? Bom, o do Rotary. O Rotary nasceu em função da necessidade de relacionamento, fazer negócios e crescer seus negócios. Não tinha outra função senão isso. Não era uma instituição que visava fazer o bem para o outro. Para si é que era o importante. Muito bem. E o Chiquinho, lá em 45 anos depois, nasceu, e qual era o objetivo dele? Mamar. Mamar para crescer. Era isso que ele tinha que fazer, porque senão ele não ia conseguir fazer nada. O objetivo dele era crescer. Beleza? E aí aconteceu o que 2 anos depois, 1905, 1907, portanto, 2 banheiros públicos
Porque provavelmente aqueles 4 e mais outros que se juntaram ficaram sem o que fazer. E aí um dia resolveram fazer um trabalho, e aí digo, vamos fazer 2 banheiros públicos, uma numa entrada e outro noutra entrada de metrô em Chicago, e uma destinada a meninas e outro destinado a meninos, e foi isso que foi feito. E o Chiquinho, 2 anos depois de ter nascido, o que fez? Entrou para o Rotary. Hã? Para o Rotary? Tu tá doido, Chico? É. Vocês sabem por quê? Porque eu sou filho de rotariano. E meu pai teve a felicidade de ser convidado para fundar o Rotary Clube Porto Alegre Norte. Eu sou lá do Rio Grande, nasci em Porto Alegre. Então, eu entrei para o Rotary. E sabe por que eu entrei para o Rotary? Porque eu tenho 2 irmãos, minha irmã já faleceu, mas meu irmão vive, e ele é 14 anos com mais idade do que eu, a minha irmã era 11, e muitas vezes eles saíam, enfim, e não sabiam, meus pais, o que fazer comigo, e o que faziam comigo? Me levavam junto para onde? Para o Rotary. Então, isso que vocês estão acabando de combinar aqui agora, ou o feijão, a feijoada drive-thru, ou, quem sabe, a entrega no dia 12 dos cachorro-quentes, né? Então, eu ia junto. Eu não tinha onde ficar. Então, eu entrei para o Rotary com essa idade. Maravilha. E aí surge uma outra coisa. 12 anos depois do Rotary ter sido criado, foi criado o quê? Portanto, 2017 foi criado a The Rotary Foundation. Fundação Rotária. Muito bem. E 12 anos depois de eu ter nascido, o que aconteceu com o Chiquinho? Eu fiz meu primeiro intercâmbio juvenil pelo Rotary. Vocês acreditam nisso? Com 12 anos. E sabe por quê? Porque os clubes de Rotary de Porto Alegre e da região São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias, Gramado, Canela, se juntaram e fizeram um acordo com os Rotary Clubes de Montevidéu para fazer um intercâmbio de meninos, de qualquer idade, desde que fosse filho de rotariano. O que aconteceu com o Chiquinho? Eu era menor. O alemãozinho, cabelo bem branquinho e tal, ia lá. E fui junto com minha irmã, por acaso, que já tinha bem mais do que eu, veja só. Eu tinha 12, ela já tinha 23, mas foi. Então, isso aconteceu, um envolvimento. Nesse momento, aconteceu um envolvimento. E, para mim, foi uma experiência fantástica. Vocês não acreditam. Quero dizer para vocês que essa experiência foi tão fantástica que, quando eu voltei a Porto Alegre, 1 ou 2 ou 3 semanas depois, meu pai me levou numa reunião do Rotary Club Porto Alegre, Petrópolis. E lá, num determinado momento, eu fui convidado a dizer o que tinha me impressionado naquela visita a Montevidéu. E aí, lá pelas tantas, o presidente da reunião chamou: Chiquinho, vem cá. E eu fui lá na frente. Quando eu fui lá na frente, eu estava vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Fiquei parado na frente do camarada. Ele fez a pergunta para mim novamente.
E eu nada respondi. Voltei, eu já estava azul. Sentei e eu prometi para mim mesmo: isso nunca mais vai acontecer na minha vida. E aí eu me preparei e fui começando a falar. E quando eu tinha 27 anos, ou 26, eu não me recordo bem, eu fui convidado para a minha primeira solenidade de formatura para ser paraninfo de uma turma na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu dava aula. E aí, quando eu olhei para frente, tinha 500 pessoas lá. Quando eu terminei o discurso, os meus alunos todos estavam chorando. E aí eu disse: está resolvida a minha questão. Isso eu devo ao Rotary. Mas muito bem, vamos lá. 1905, mais 35 anos, ações de ajuda humanitária em função da Segunda Guerra. Feita por quem? Pelo Rotary. 1905, mais 35 anos, 1975, entrei para o Rotary. Agora, já aqui em Brasília. Depois eu saí e voltei de novo para o Rotary. Então, vejam como essa coisa funciona. E aí, tem uma coisa importante que eu gostaria de dizer para vocês. Seja qual for o significado do Rotary para nós, para o mundo, ele será conhecido pelos resultados que alcançar. Tchê, o que eu vi agora aí são os resultados que o Rotary Club Campos Belos, nova geração, está alcançando para permitir que seja mostrado para todos, mas, sobretudo, que beneficie a sociedade de sua influência. É isso que foi dito pelo Paul Harris. Muito bem. E aí tem mais. Nós não temos que ter medo de sonhar alto. Está aqui um clube que eu estou vendo que não tem medo de sonhar alto. É 1.000, é 500. Não importa. Vamos lá, vamos fazer. E aí, 2, 3, 4 aqui. E aí a coisa começa a funcionar. E aí vem um lema que diz: dar de si antes de pensar em si. E outro: mais se beneficia quem melhor serve. Primeiro, vocês estão dando de vocês antes de pensar em vocês mesmos. E mais se beneficia quem melhor serve. Portanto, vocês automaticamente vão ser beneficiados por melhor servirem a comunidade nessa ação de caridade. Essa do dia 12. Isso, agora, eu quero definir para vocês o que eu aprendi em 1985, não foi com meu pai, não, sobre o que é o Rotary e o que não é o Rotary. E se vocês estiverem numa avenida, passando pela estrada que segue para Arraias, e aí vocês estão andando nessa estrada para ir para um local, sei eu, para visitar uma indústria, e vocês estão olhando e enxergam um cego querendo atravessar aquela estrada. Como tem muito movimento ali perto de Campos Belos, vocês param o veículo e vocês vão ajudar aquele cego. A quê? A atravessar. E aí, lá pelas tantas, num outro dia, vocês passam pelo mesmo local e encontram um outro cego.
e aí vocês tomam a mesma atitude. Lá pelas tantas, num outro dia, o mesmo fenômeno acontece, vocês se irritam. E aí vocês enviam uma correspondência para a jurisdição de quem cuida da estrada e dizem, por favor, instalem aqui um sinal audível. Nas 3 primeiras oportunidades, vocês simplesmente fizeram caridade. Conseguiram beneficiar uma pessoa necessitada, que foi ricamente abençoada pela presença de vocês naquele momento. E quando vocês tomaram a atitude de simplesmente escrever uma correspondência para a jurisdição do Ministério, enfim, que cuida das estradas, vocês fizeram serviço. Por quê? Nesse momento, vocês agiram na retaguarda para atender a coletividade. Isso é Rotary. Mas o Rotary não pode fazer a caridade? Pode. Mas não é isso que vai fazer a sociedade melhorar. A sociedade só melhora se fizermos de forma continuada serviço. E é isso que nós temos que buscar em todo instante dentro dos clubes. Dentro das ações que vocês acabaram de mencionar, ou seja, o Torquati acabou de mencionar, essa do cachorro-quente, isso é caridade. E o projeto global, que está sendo feito lá pelo outro clube, não é isso, Torquati, né? E que agora vocês estão planejando pelo clube de vocês, isto é serviço, porque vocês vão estar atendendo uma coletividade que precisa. Percebem? E é isso que dá força para a gente. E é isso que tem que eu fazer com o Rotary e o Rotary fazer comigo. E é isso que faz com que a gente fique fazendo com que o nosso Rotary se fortaleça e dê certo. Então, vejam só mais alguns dados. O Rotary chegou na América do Sul, sabe quando? Pelo Uruguai, em 1º de fevereiro de 2019. Depois veio a Argentina e depois veio o Peru. E só em 23 é que veio para o Brasil. Veja só. Olha que coisa maluca! Sabe como é que a gente ia para o Uruguai? Só de avião. Lá de Porto Alegre, quando eu fui fazer aquele intercâmbio, eu fui de ônibus, estrada de terra, passando por Bagé para chegar numa cidade, passando por 33 e depois aportar em Montevidéu. Agora, imagine naquela época, de 2019, como é que se fundava um clube, Deus do céu. Para vir da América até aqui, tinha que parar o avião não sei quantas vezes, em tudo que é lugar, parava no Panamá, parava no Peru, parava antes de São Paulo até chegar em São Paulo. E hoje, Lázaro e Cidinho, todo mundo tem dificuldade de fundar um clube de Rotary. Sabe por quê? Porque nós estamos sem o movimento necessário para poder fazer isso. E aí, para que eu e o Rotary nos damos certo, preciso nós nos movimentarmos. Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês que tem um aspecto, 20 e 21. Eu tenho que terminar em 20 e 25. Eu tenho aqui não sei quantas páginas,
mas eu vou dizer algumas coisinhas para depois eu compartilhar umas telas para vocês, que é rápido, 1 minuto. Eu gostaria de falar sobre mulheres. Quando é que a mulher entrou em Rotary? 1969. Por quê? 2 anos antes, a corte maior da América disse: esta organização não pode excluir a mulher dela. Que loucura, hein? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem, quando houve uma tentativa para colocar mulher dentro do Rotary? 1950. E sabe quem propôs? Um clube da Índia. Veja só, 1950, quando eu nasci. E a mulher só veio entrar 37 anos depois. Loucura, hein? Por que isso? Não sei. Ninguém fala, não sei. Realmente eu desconheço. E ainda temos clubes que não deixam a mulher entrar, porque senão não sei o que acontece. No mundo, não é só aqui no Brasil, não. No mundo. Se não fosse a mulher, eu não teria nascido, gente. E aí eu quero terminar falando 2 coisas para vocês. Qual é o objetivo do Rotary? Para aí. O objetivo ou os objetivos? Eu não estou entendendo isso, Chico. O objetivo do Rotary é um só. Veja só. O objetivo do Rotary é estimular o ideal de servir. Servir. Veja o exemplo que eu dei. Como a base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando, primeiro, o desenvolvimento do companheirismo, como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir, companheirismo. Isso não significa amizade, mas um bom relacionamento. Posso até não gostar de uma pessoa, ok, não converso, mas isso não significa que eu vá criticá-la. Reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão de normas de ética profissional. E isso tem um detalhe importante. O que é em um país e o que é outro país? Veja só, vocês, de repente, podem encontrar um professor, como nós temos lá na UPS. Ele tem 34 irmãos. Como assim, ô Chiquinho? Tu tá mentindo? Não, não tenho, não. É que o pai dele é um general, era um general em Benin. E o pai dele era casado com 5 mulheres. Isso pode? Lá pode. Aqui é que não. Lá pode. Só tem um detalhe importante. O que der para uma, tem que dar para as outras 4, no caso dele. Então, o que significa o quê, no fundo? Eu não posso criticar esse general, que era pai deste professor, no sentido de que, poxa vida, ele é poligâmico, e aí não é isso. Não. Cada local tem a sua realidade, nós temos que respeitar isso. A minha verdade não é a verdade do outro. Pode até ser, mas não significa que seja. Terceiro, a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um em sua vida pública e privada. Mostrar que o que fazemos
para garantir que os bons exemplos sejam, na realidade, utilizados pelos outros que vêm. Quarto, a aproximação dos profissionais de todo mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações. Esse é um único objetivo que, na realidade, busca promover e apoiar 4 segmentos: companheirismo, reconhecimento do mérito, melhoria da comunidade pela conduta exemplar e a aproximação dos professores dos profissionais em todo o mundo. E aí vem a prova quádrupla que vocês conhecem. É a verdade, é justo para todos os interessados, criará boa vontade, melhores amizades, será benéfico para todos interessados. E hoje, dentro de um clube, nós temos que ter serviços internos, serviços profissionais, serviços à comunidade, serviços internacionais e serviços à juventude. Tudo isso faz parte de ações do clube propriamente dito. Para trabalharmos dentro de 7 áreas de enfoque: a promoção da paz, combate à doença, fornecimento de água limpa, saúde de mães e filhos, apoio à educação, desenvolvimento de comunidades e apoio ao meio ambiente. Então, são 20 horas, 28 minutos, passei aqui um pouquinho, e eu só quero compartilhar uma sequência de 4 telas para mostrar para vocês onde, na realidade, nós podemos encontrar mais informações para enriquecer o nosso conhecimento. O primeiro deles, está aqui no compartilhamento, está aqui embaixo, QD, aqui, tela inteira, beleza? É isso aqui. Agora vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo só uma tela ou estão vendo 2? Só a tela, Chico. Tá ótimo. Ok, ótimo. Então, aqui, rotary.org/pt. Aqui nós encontramos o que nós precisamos para conversar como hoje eu estou conversando. Gostaria de ver 100% deste clube acessando a parte interna da plataforma do Rotary. Não vou citar nomes, mas eu percebi que uma parte do clube de vocês ainda não acessou lá dentro a parte interna. Podemos até acertar um determinado momento, Torcati, para nós podermos viabilizar isso para todo mundo no sábado à tarde ou no sábado de manhã, para a gente poder, então, orientar todo mundo como se faz isso, ok? Outra página, rotary.org.br. Não confunda com rotary.org/pt. São coisas diferentes. Isso aqui é do Brasil. Aqui a gente pode ver quanto está a cotação do dólar. Legal? Outra página, Revista Brasil. Aliás, nesse mês, vocês aqui podem se cadastrar, mas para vocês se cadastrarem aqui, vocês têm que estar cadastrados lá no Rotary, bonitinho. E aí vocês podem ver um artigo que saiu de uma menina chamada Vivian Coelho, que viveu durante 2 anos, 1 ano e meio, na realidade, no Japão, fazendo mestrado dentro do cenário de paz. Este aqui é um blog
fortalecendo o Rotary, que é dqa4530.wordpress.com, e que tem aqui mais de 150 artigos escritos por mais diversas pessoas e que mostra muita coisa, opiniões e dados a respeito do Rotary para nós, tudo escrito em português. Este aqui é a plataforma dentro do YouTube, é um canal específico chamado Um Pouco de Rotary, então vocês podem botar lá youtube.com/Um Pouco de Rotary, tudo junto, e vocês vão encontrar, tem 170 inscritos, e tem aqui cerca de 60 a 70 vídeos, alguns de 30 minutos, a maioria de 2, 3 minutos, como esse depoimento impactante aqui, que mostra exatamente a mentoria de casualmente, um rotariano do nosso clube. E, por último, não sei se é o último, nós temos aqui o rotaryblogpt.org. Esse aqui é um blog do Rotary oficial, e aqui nós temos um artigo, Zé Gotinha, o símbolo da vacina contra a polio no Brasil. E, de fato, era o último, e agora eu retorno para a partilha e eu devolvo a palavra para o nosso presidente Torcati. Desculpe eu ter tomado o tempo de vocês além do previsto. Aliás, foi muito além do previsto. Muito obrigado, Torcati.